Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do canal SBT Sport Rio, analisando esse empate do Vasco contra o Red Bull Bragantino. O Vasco teve na frente, virou o jogo, poderia ter saído com a vitória, né? Time mesclado, Vasco dando aquela olhada ali para a Copa do Brasil, né? Pretende se classificar, é um dinheiro a mais que entra e o Vasco precisa dessa grana entrando nos cofres. Mas viu o pelotão lá de baixo vencer, né? A galera lá de baixo, praticamente todo mundo venceu, deu aquela encostada no Vasco. Óbvio que o Vasco tem um jogo a menos, jogo diante do Cuiabá. Se vencer, já dá uma afastadinha. Por isso que eu sou a favor que esse jogo seja o mais rápido possível, para que o Vasco não beire a zona de rebaixamento, para não afetar ali o mental dos jogadores, né? Então, tinha que ter esse jogo, já tinha que ter tido esse jogo, né? E, óbvio, com a vitória do Vasco. Se não vencer também não vai adiantar nada. Amassa o dedão no like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos juntos reagir a mais um vídeo. No retorno de Coutinho a São Januário, o Vasco chegou a virar, mas cedeu ao empate para o Bragantino bem no finalzinho da partida. A reportagem é da querida Alcilene Brito e na volta tem informação importante do Pedrosa sobre o Vasco. Fala, Alce! Casa cheia, fogos e muita festa. Tudo preparado para o primeiro jogo de Felipe Coutinho em São Januário após o retorno dele. Mas o Mágico não começou jogando. E o Bragantino, com apenas 4 minutos de jogo, já queria interromper a alegria vascaína. Após erro de Léo, Gustavinho faz o cruzamento para John abrir o placar. E aí, o zagueiro começou a ser perseguido pela torcida. E não podia tocar na bola, que era vaiado. Mesmo com dificuldade, o Vasco consegue fazer o gol com o Adson, mas Payet estava impedido. Aí a torcida começa a pedir a entrada de Verratti. E no segundo tempo, o técnico Rafael Paiva atendeu o pedido. E já deu para perceber a mudança na equipe. E o gol veio de um jovem de 19 anos que faz apenas o 4º jogo dele. Cruzamento de Vitor Luiz e GB empata de cabeça e explode São Januário. GB é mais um atleta da base do Vasco, extremamente talentoso, né? É um jogador de estatura que a gente acredita que, né, as pessoas acreditam que seja um 9, mas é um jogador que tem muita qualidade para jogar flutuando também. Então a gente fala que ele é um 9 e um 10 ali. O Vasco começa a administrar a partida e levar mais perigo. E quase Realpe faz contra e a bola acerta a trave. Mais uma vez, fazendo a diferença na equipe, Verratti dá assistência para Adson pegar de primeira e virar a partida. Muita festa nas arquibancadas. O Vasco toma conta do jogo e tem uma ótima chance com o Puma Rodrigues, que dá esse chutaço. E mais mudanças no time, e quem entra é Felipe Coutinho na vaga de Payet, que é super aplaudido. E até que quando os vascaínos comemoravam, o que eles não queriam acontece. Lincoln consegue uma oportunidade e ali invade a área e empata a partida e cala o estádio. O Vasco deixou escapar a chance de sair com uma vitória e o técnico Rafael Paiva vai para o 4º jogo seguido sem vencer. Mas a equipe manteve a marca do time nunca ter perdido para o Bragantino, jogando aqui em São Januário. Uma vitória que escapou no finalzinho, né? Tomar um gol aos 43 minutos. Nos deixou muito frustrados, né? O Vasco terá uma sequência de jogos em casa e um deles já pela Copa do Brasil. Mas mesmo com a frustração do empate, teve um alívio de ver Payet jogando ainda melhor e mesmo após o resultado ele foi aplaudido pela torcida. Aí o Pedrinho já confirmou que o Coutinho voltou. Ô, Pedrosa, demais. O que aconteceu, Petadeda? A gente nem gosta de fazer isso nesse programa, né? Mas isso acontece numa partida de futebol. E o Vasco empatou por causa disso. Então, Você pode ter certeza. Porque o Rafael Paiva escolheu iniciar a partida com um time misto. Tem que lembrar que o Vasco vem de 4 jogos fora de casa, foram 4 viagens em 15 dias. E aí ele jogou no sábado de noite, já vai jogar amanhã contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. O calendário da CBF, mais uma vez, mostrando que pouco liga para o produto do futebol brasileiro. Mas o ponto é que o Vasco não empatou a partida porque poupou. Muito pelo contrário, eu acho que o Vasco empatou porque tiveram 2 erros individuais claros e graves do Léo, primeiramente, com 5 minutos de jogo. Ele desmorona completamente o plano de jogo do Vasco e aí o Red Bull Bragantino consegue abrir o placar na falha do Léo. Tanto é que o Vasco, mesmo com o time misto, consegue virar para o segundo tempo e o Rafael Paiva consegue consertar o quê? Ele coloca o Verratti junto com o GB como 2 atacantes de referência,
faz um 4-4-2 porque ele abre o Adson na direita, o Adson inclusive jogou demais, foi o melhor da partida, e abre o Payet na esquerda. Na esquerda, no primeiro tempo, não só defensivamente, mas também ofensivamente, foi um setor nulo. Nem o Vitor Luiz, nem o Léo fizeram boas partidas defensivamente e ofensivamente, e aí no segundo tempo, quando o Payet cai por ali, sai a jogada onde o Vitor Luiz consegue dar assistência com o passe do Payet, ele dá assistência para o GB e o Vasco empata a partida. Logo depois, pela direita, equilibrando o time, o Puma Rodrigues aciona o Verratti tenta fazer a parede ali, acaba saindo uma assistência para o Adson e o Adson faz o 2-1. A partir desse momento, Fernanda, era um jogo controlado. O Vasco tinha que ter controlado o jogo com a bola no pé, tinha que ter um pouco mais de controle dentro de São Januário e foi completamente ao contrário. A sensação que eu tive é que o time que jogou muito no segundo tempo, depois do gol da virada, parou de jogar. Por quê? Obviamente, você pensa nas substituições, ele tirou o Payet, que tinha uma minutagem também pré-estabelecida, e ele decidiu o jogo, jogou demais também o Payet, só que depois entra o Felipe Coutinho, não consegue dar tanta consistência, mas a principal culpa para mim foi do Zé Gabriel. O Zé Gabriel entra no jogo no lugar do Hugo Moura. O Hugo Moura estava fazendo uma partida excelente, conseguindo proteger a entrada da área, era um jogador que estava fazendo uma baita de uma partida. Entra o Zé Gabriel para continuar com essa consistência, o Elinho também entra na partida. Pega na bola, abre a jogada e aí pode parar, pode, se puder aí, fazer o frame aí do momento do segundo gol do Red Bull Bragantino, onde você vê claramente o Zé Gabriel olhando a jogada. Ele não acompanha o Elinho nem entrar na área, nem quando o Elinho está fora da área, ele não consegue fazer um acompanhamento simples de leitura de jogada para poder tirar a chance do Elinho fazer o gol. O Elinho abre a jogada, recebe o cruzamento e empata a partida aos 44 minutos. 44 minutos em São Januário, com 2-1 no placar depois de uma virada, com a festa linda da torcida, ou você fura a bola ou você controla o jogo. O Vasco não fez absolutamente nenhuma das duas opções e, novamente, o Vasco empatou por falhas individuais de jogadores que são o Léo e o Zé Gabriel, que falham constantemente com a camisa do Vasco. Pedrinho, Marcelo Santana, você falou sobre o campo falar, o campo está falando e o campo está gritando o ano inteiro que o Vasco precisa contratar zagueiros, porque perdeu o Medel, perdeu o João Vitor por lesão e o Vasco consegue ser prejudicado jogo após jogo, sua para conseguir vitórias, sua para construir resultados e entrega esses resultados facilmente lá na defesa, porque não tem zagueiro de nível do Vasco da Gama. Pedrinho, acorda. O Vasco vai perder pontos e pode até perder classificações por conta dessa lacuna que a diretoria tem deixado. Olha aqui, depois você tem essa... música. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Já eu quero que você... Ô, Cris, trouxe a camisa, Cris? Ai, maravilha. Pega lá, Alex. Põe aqui antes aqui. Presta atenção, você já sabe, o quadro Roleta Premiada. Pois é, pessoal, você estando com um time misto, um jogo de campeonato brasileiro, precisando da vitória, aí o Vasco não vence. Não vence porque entregou, teve uma entregada brutal, né? O Vasco, 5 minutos, já tinha sofrido um gol do Red Bull Bragantino. Um jogo que poderia ter sido completamente diferente se não tivesse sofrido esse gol. Completamente diferente, cara. Pelo que o Vasco jogou, se ele não sofre esse gol no início, poderia ter tranquilamente ter vencido o Red Bull Bragantino por 3-0, 3-1, poderia 2-0, poderia ter sido uma vitória bem mais tranquila, né? Aí daqui a pouco vai começar um monte de gente fora a Paiva. Só escuta. Só escuta, né? O Vasco teve mais posse de bola, mais chutes a gol, mais chutes no alvo. O Bragantino teve 2 chutes no alvo, cara. 2 chutes no alvo e marcou 2 gols. Dá para entender um negócio desse? 2 chutes no alvo com 2 falhas gritantes defensivas. Precisa contratar zagueiro, né? Como disse o Lucas Pedrosa. Agora, o Vasco tem um jogo duro amanhã, né? Jogo pela Copa do Brasil, jogo em São Januário. Precisa entrar focadíssimo nesse jogo. Aí é o Atlético Goianiense, mas o Vasco precisa avançar às quartas de final da Copa do Brasil, né? É uma grana que entra e também, querendo ou não, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Ano passado o Fluminense foi campeão da Libertadores. Não era nem de perto ou nem de longe, né? Um dos favoritos. Não era. Os favoritos caíram: Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Boca Juniors também não passava perto de ser favorito de
Nada. Boca Juniors era um nada aí, né, nessa Copa Libertadores, né? Não ganhou um jogo no mata-mata. Chegou à final. Então, quando se trata de Copa, tudo pode acontecer. Existe reais chances, sim, do Vasco levantar esse caneco. Basta não falhar grotescamente, como vem falhando, né? Se não falhar, dá para conseguir um empate aqui, um empate ali, leva para os pênaltis, empata aqui, empata ali, leva para os pênaltis e vai assim se classificando.